Se você quer entender inglês de fato, saiba que só ouvir e ter acesso à tradução não adianta nada. É preciso muito mais e vou te mostrar na prática. E no final desse vídeo, você vai sentir que realmente houve compreensão de verdade e aprendizado mais profundo do que iremos ouvir agora. Bom, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Gabriel e vamos começar. Requisito básico para você começar a entender inglês de fato. Além da tradução, como eu já afirmei num outro vídeo, que é uma ferramenta que permite você entender inglês de forma mais instantânea, você precisa também do texto e do áudio, o texto original. Mas não só isso, você precisa mergulhar no texto para de fato extrair a informação, extrair o aprendizado e a compreensão que você tanto quer alcançar no inglês. E é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. De modo que, se você gostar da abordagem que iremos fazer aqui, se você gostar deste conteúdo, saiba que você também pode ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, onde eu entro com muito mais detalhes ainda do que iremos fazer aqui. E para você ter acesso aos meus conteúdos, basta você acessar a área de membros. Para isto, basta vir aqui na descrição do vídeo e você vai encontrar o link lá, Seja Membro. E aí você vai ter acesso a todos os meus conteúdos exclusivos. Dito isso, vamos direto agora para o texto e o áudio, que é agora que o aprendizado acontece. Primeiro, você vai ouvir o áudio aí junto comigo e depois a gente vai estudar o texto. E é estudar mesmo, mergulhar de fato. No final deste vídeo, você vai ver o resultado incrível que você vai alcançar. Vamos lá? Acompanhe aí comigo. Então nós temos o título aqui já, né? Change comes from within us. Change comes from within us. Ou seja, mudança vem de dentro de nós. There's an old saying, a little person doing the right thing is more powerful than a giant. I learned the exact meaning of this the other day. On our street, there lives a very big man, Mr. Boos. His house and yard are a mess. One day, my mom and I were walking past his house. There were bottles on the ground everywhere. The grass had not been cut for weeks, and the garden was full of garbage. My mother, who is very small, said to the huge man, "Mr. Boos, this yard is terrible. We're going to help you clean it up." So all of us, including Mr. Boos, worked for about an hour. Then the strangest thing happened. His yard became clean and neat. On top of that, Mr. Boos didn't hate the cleaning anymore. Now he has the most beautiful garden in our neighborhood. Então a gente acabou de ouvir aqui essa história de um pouco mais de 1 minuto. E eu sei que o nível de compreensão vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que conseguiu entender isso aqui tudo. Outros vão ter conseguido entender 50%. Tem gente que vai entender muito menos, principalmente para quem está no início, mas isso não é problema por conta da metodologia que a gente vai aplicar aqui. Então, seja lá qual for o seu resultado, você vai sair daqui entendendo exatamente tudo o que está acontecendo. A gente ouviu, qual é o próximo passo agora? Bem, nós temos aqui, para quem já está acostumado no canal aqui, nós temos o texto dividido em algumas partes e a gente vai estudar parte por parte. E sim, teremos o auxílio da tradução, porque como eu disse em outros vídeos, no vídeo, talvez uns 2 vídeos atrás, a tradução é uma ferramenta maravilhosa que permite você entender o inglês de forma instantânea, mas não basta parar na tradução. Então nós temos a tradução e temos mais coisas ainda para se aprofundar, de modo que você vai sair daqui sabendo muito mais vocabulário. Então, olha só como que acontece. Temos aqui o título da história. Então, o título da história diz o seguinte: Change comes from within us. Change comes from within us. Na tradução diz o seguinte: a mudança vem de dentro de nós. Então, essa tradução já nos dá o resultado ali do que realmente está
sendo dito. Mas a gente não pode se contentar com isso. A gente precisa começar a entender o inglês de verdade. Então, vamos analisar alguns vocabulários aqui. Olha para cá, presta atenção aqui. Nós temos a primeira palavra, change. Change, que é logo no começo aqui. Change comes from change. Change significa mudar, mudança, alterar. Então, vai depender do contexto de como que você vai traduzir essa palavra. Change, já fica aí a primeira palavra que você aprende, caso você não soubesse dela ainda. E mais adiante, temos uma outra palavra que eu separei aqui, que é o within. Within. E aqui, se você for reparar muito bem, é praticamente uma junção de duas palavras, né? Nós temos o with, que na maioria das vezes vai significar com, e temos a preposição in, que tem várias aplicações para ela aí, dependendo do contexto. Mas, de fato, aqui é uma palavra só, within. E esse within significa nada mais, nada menos do que dentro. Within significa dentro. Então aqui a gente já tem uma compreensão um pouco mais aprofundada do que só contar com tradução. Concorda comigo? E olha só que interessante. No lugar de within, a gente poderia também utilizar uma outra palavra, que é o inside. Inside. E aí, olha o seu vocabulário aumentando com isso. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Change comes from inside us. Change comes from inside us. Que daria a mesma coisa no sentido de tradução. Só que tem aqui uma pequena diferença ali sutil com relação ao teor da palavra. O inside, ele é um pouco mais direto, como eu disse aqui, ó, e menos abstrato e poético. Já o within tem uma conotação um pouco mais abstrata, um pouco mais poética, um pouco mais filosófica. Change comes from within us. Então, você tem essas nuances aí de diferença, mas eu quis introduzir aqui a palavra inside para você saber que ela existe e ela também significa dentro, ok? Agora vamos mais adiante, vamos entrar no texto em si agora. There's an old saying, a little person doing the right thing is more powerful than a giant. I learned the exact meaning of this the other day. Então, está dizendo o seguinte aqui. Há um velho ditado que diz que uma pequena pessoa fazendo a coisa certa é mais poderosa que um gigante. Eu aprendi o exato significado disso outro dia. Aqui a tradução nos ajudou a ter esse clique de compreensão. Mas espera lá, vamos dar uma olhada nos vocabulários aqui porque a gente precisa aprofundar isso, né? Essa compreensão nossa. Então já temos aqui, que é uma contração na verdade, o there e o is. Está theirs, contraído. Essa contração, para quem ainda não sabe, é o there com o verbo to be, o is. There is. Mas contraído, como geralmente acontece, fica theirs. E esse there is significa há, existe, tem. Existe um velho ditado. Há um velho ditado. Tem um velho ditado. Então, theirs. Ou sem contração, there is. E mais adiante aqui, ainda junto com esse vocabulário, nós temos o in. Eu marquei esse in aqui para explicar principalmente para você que é iniciante. Olha só, por que usou aqui o in? There is an old saying. Por que in, ao invés de só o a? Por que não está dizendo aqui a old saying? Por exemplo, você diria there is an old saying. Mas no original aqui está there is an old. Por que in, ao invés de a? Aqui é o seguinte, existe uma regrinha que quando a palavra seguinte ela tem o som de vogal, então você vai usar esse artigo a, que significa um ou uma, com a adição do n, por conta da palavra seguinte que se está começando
com o som de vogal. E não necessariamente tem a ver com a palavra seguinte estar começando com uma vogal. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Então nós temos o A e o N. Com a palavra hour, ela não está começando com uma vogal, com uma consoante, mas ainda assim está usando o N. Por quê? Porque o som na palavra hour é um som de vogal no início. Então não vai dizer a hour, vai dizer an hour. E mais adiante aqui, ó, nós temos um outro exemplo que contrasta muito bem. O house, a palavra house, ela começa com um H também, com um H, que é uma consoante. Mas nesse caso, o H não é mudo, ele é pronunciado. Então fica house e não house. Se fosse house, então aqui teria que ser um N junto no artigo aqui. Aí seria an-house. Mas o H é pronunciado, então você tem que dizer a house. O que não ocorre na palavra hour, que o H, o H, é mudo. Então fica hour e não hour. Se fosse hour, então seria a hour, mas é hour, então fica an hour. Ou seja, toda palavra seguinte do artigo aqui tiver o som de vogal, você vai usar o N aqui, ó, porque facilita na hora de falar, né? Deixa a fala mais fluida. Então é um detalhezinho que só com a tradução você perderia. E eu até coloquei aqui, ó, um e uma. O N aqui, ou A, é o um e o uma. E mais adiante nós temos a palavra powerful. Powerful, que é poderoso, potente. Ela vai aparecer quando diz aqui, ó, a little person doing the right thing is more powerful. Is more powerful. E mais adiante ainda temos a palavra giant. Giant, que significa gigante, que é o contraste aqui no contexto, né? A little person doing the right thing is more powerful than a giant. E por último, temos a palavra learned. Learned, que é a versão passada da palavra learn, aprender. Learned, aprendi, aprendeu. Pois bem, agora vamos ouvir mais uma vez esse trecho. There's an old saying, a little person doing the right thing is more powerful than a giant. I learned the exact meaning of this the other day. Então, reforçando a tradução, there's an old saying. Há um velho ditado. Então, saying aqui está sendo traduzido para ditado. A little person, a pequena pessoa, little, pequena, person, pessoa, que é o singular de people, doing the right thing, fazendo a coisa certa, is more powerful, é mais poderosa, than, esse than aqui é do que, a giant, um gigante. E olha só de novo o artigo agora sem a adição do N, porque a próxima palavra não começa com som de vogal. E aí continua, I learned the exact, eu aprendi o exato meaning of this, significado disso, the other day, outro dia. Agora vamos prosseguir, vamos ouvir agora a próxima parte. On our street, there lives a very big man, Mr. Boos. His house and yard are a mess. One day, my mom and I were walking past his house. Em nossa rua vive um homem bem grande, o Sr. Boos. Sua casa e quintal são uma bagunça. Um dia, minha mãe e eu estávamos passando pela sua casa. Olha só, então nós temos aqui, nessa parte, alguns vocabulários que eu separei e o primeiro é yard. Yard. Quantos de vocês aí sabem o que significa a palavra yard, sem olhar aqui o significado? Yard significa quintal. Você vai ouvir muito também backyard, sendo mais específico aí, que é a parte dos fundos da casa, o quintal na parte dos fundos. Então, yard, quintal. Mais adiante, nós temos a palavra mess. Mess. Não vai confundir com a palavra miss, que é perder, sentir falta e coisas nesse sentido aí. Miss.
Até a pronúncia é diferente. Então não vai se confundir aí, presta atenção aqui. Mess é diferente de mess, tanto na pronúncia quanto no significado. Fique atento a isso aí. Então nós temos a palavra mess. Mess significa bagunça, confusão, desordem. Então ele diz o quê? His house and yard are a mess. A casa e o quintal dele é uma bagunça, ou está uma bagunça, dependendo do que você quer comunicar. No nosso contexto aqui, sua casa e quintal são uma bagunça. Então, mess, bagunça, confusão, desordem, o que nos leva para o próximo vocabulário. Então temos aqui were. Ele vai aparecer quando a história diz o seguinte: One day my mom and I were. Esse were significa eram, ou estavam, ou éramos, ou estávamos. No contexto aqui, esse were foi traduzido para estávamos. Um dia, minha mãe e eu estávamos. Para você que ainda não entendeu o que é esse were aqui, ó, ele está sendo utilizado porque está se tratando de plural. Aqui ele diz my mom and I, ou seja, a mãe e ele, e o narrador aqui da história, o personagem da história. Então são duas pessoas. Então vai dizer were. Se fosse só ele, então olha só como é que ficaria. Presta atenção aqui, olha para cá. One day I was walking past. Então, não seria mais were, seria was. Isso aí é regra do verbo to be. Se você não está muito por dentro disso aí, se você não entende muito bem, eu recomendo que você, depois deste vídeo aqui, você venha aqui na aba de vídeos e procure pelo vídeo verbo to be. Mais de 50 minutos de vídeo, onde eu entro em detalhes sobre o verbo to be e você não vai ter dúvida nenhuma mais depois desse vídeo. Você vai dominar o verbo to be. Então, recomendo muito que depois você vá lá assistir. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo aqui para você ter acesso mais rápido. Talvez eu deixe até na tela final também desse vídeo, ok? É muito importante você assistir lá porque você vai matar a pau todos esses detalhes aqui, você vai entender muito bem. Então, o were, porque foi no plural, se fosse singular seria was, ele está significando eram ou estavam. E mais adiante nós temos uma expressão, walking past. Esse walking past foi usado aqui, ó, quando diz One day my mom and I were walking past his house. Ou seja, um dia minha mãe e eu estávamos passando pela sua casa. Então esse walking past significa passando pelo ou pela e ainda passando por. No sentido aqui no nosso contexto, esses dois estavam passando em frente à casa desse Buzz, passando em frente à casa dele. Esse é o sentido, e indo para algum lugar. E essa mesma expressão poderia ser dita de outra forma, com outras versões. Presta atenção aqui, dá uma olhada nisso. Poderia ser walking by ou passing by, tendo o mesmo sentido no contexto original aqui. E olha como que ficaria com essas alternativas aqui. Vamos ver com walking by primeiro. My mom and I were walking by his house. Minha mãe e eu estávamos passando pela sua casa. E a outra versão, passing by. My mom and I were passing by his house. Minha mãe e eu estávamos passando por sua casa ou em frente à sua casa, que é muito mais específico. Todas essas versões aqui, ó, walking past, walking by, passing by, são formas diferentes de expressar a mesma ideia, de dizer a mesma coisa. Ou seja, o sentido aqui é o quê? Essas duas pessoas estavam andando nessa rua aí e passaram em frente à casa desse Buzz. Estavam indo para alguma direção e passaram em frente à casa dele. Esse é o sentido dessas expressões. Então, walking past, passando pelo ou passando por. Então, quando a gente olha isso de forma mais detalhada assim, você passa a ter mais consciência do que de fato está acontecendo com o material. Quando você vai ouvir, o seu ouvido agora é outro, a sua compreensão é de fato outra. Vamos ouvir de novo? On our street, there lives a very big man.
Mr. Boos. His house and yard are a mess. One day, my mom and I were walking past his house. Então, reforçando a tradução, on our street, em nossa rua, there lives a very big man. Vive um homem muito grande. Esse lives com S aqui é porque é terceira pessoa. Mr., esse Mr. é o equivalente para nós a senhor. Senhor Boos. His house and yard are a mess. A casa dele, ou sua casa e quintal, são uma bagunça. E olha só, por que usou a palavra house e não home? Preste atenção aqui. Por que você acha que não usou home aqui? Aliás, a palavra home poderia substituir house aqui? Nesse contexto, não. E sabe por quê? Porque aqui está se tratando do prédio, do endereço, da construção, da casa em si, e não do lar. A palavra home, ela tem um apelo mais para lar, e até um apelo mais sentimental, mais emocional. É algo ali que envolve muito mais além de construção, além de cimento, ou seja lá o que for. Entendeu aí a diferença? Portanto, a palavra home, nesse caso aqui, não poderia substituir house. E nem aqui onde house aparece de novo, porque está tratando da casa em si, da construção. Então tem essa diferença aí muito sutil que é importante de você estar sabendo. Quando você tem essa compreensão, você ouve, sabe exatamente o que o áudio está se referindo ali. Viu como é importante esse aprofundamento? Pois bem, vamos dar continuidade agora. There were bottles on the ground everywhere. The grass had not been cut for weeks, and the garden was full of garbage. Interessante. Temos o primeiro vocabulário aqui, bottles. Bottles, que são garrafas. Aqui está no plural, né? Seria bottle. Bottle, garrafa. Bottles, garrafas. E se você prestar atenção no áudio aqui, você vai perceber que ele não disse bottles, com esse vibrato ros. Ele vai dizer bottles, bottles, meio britanizado talvez, mas isso não atrapalha em nada o nosso aprendizado. Então, bottles, voltando aqui, bottles, garrafas. E mais adiante temos a palavra ground. Ground, chão, solo, simplesmente assim. Ground, chão e solo. E também a palavra grass. Grass. Esse grass significa grama ou capim. Isso vai depender muito do contexto, de como que você quer, o que você quer transmitir. Então, grama, capim, tanto faz, é para a palavra grass, ok? E mais adiante temos uma estrutura aqui que é uma pedra no sapato para muita gente, por conta da construção ser um pouco mais difícil, digamos assim, que é o past perfect, também o present perfect. Só que aqui está no passado perfeito. Aqui foi dito, nós temos a estrutura que é o seguinte: had not been. Had not been. E ela aparece quando ele vai dizer aqui, ó, the grass had not been cut for weeks. A grama não tem sido cortada há semanas. Então, esse past perfect ou present perfect nos dão uma linha de tempo muito diferente do que o past simple ou present simple nos dariam. Por exemplo, se fosse aqui no past simple, ficaria desse jeito: the grass was not cut. The grass was not cut. A grama não foi cortada. Perde-se a especificidade de tempo, essa linha de tempo, a gente perde. Por quê? Porque se você coloca no passado simples, que ficaria the grass was not cut, esse for weeks não faria sentido aqui. Porque o for weeks já está nos dando aí uma linha de tempo. E ela vai fazer mais sentido com o past perfect. Já que a construção está no passado aqui, então seria o past perfect. Porque essa estrutura, ela nos dá uma linha de tempo e se alinha muito bem com o final aqui, ó, for weeks. Então percebe aí a diferença? Na tradução, você diz o seguinte, ó, had not been, não tinha sido.
quando você olha dessa forma assim, fica mais simples. Não tinha sido. E na tradução, olha como é que ficou. Não era cortada há semanas. Poderia ser, não tinha sido cortada há semanas. Então, essa construção nos dá esse entendimento de que tem uma linha de tempo ali. Ou seja, desde algum período, que é o último período, a última vez que foi cortada, então vem nesse período todinho aí, semanas e semanas sem cortar. É uma linha de tempo que o past simple, o passado simples, não nos daria. A gente perderia esse detalhe aí de que está há semanas sem cortar. O past simple, the grass was not cut, não adiciona mais nada a isso aí. Só sabemos que a grama não foi cortada. Há quanto tempo? A gente não sabe. O past perfect é que vai nos dar essa noção aí. Beleza? E mais adiante nós temos a palavra garbage. Garbage. Esse garbage significa lixo, restos, que vai aparecer, né, aqui, ó. And the garden was full of garbage. E o jardim estava completo ou cheio de lixo. Então a palavra garbage, lixo, restos, e você poderia ser a palavra trash. Trash. Então ficaria assim, ó. And the garden was full of trash, comunicando a mesma coisa. E o jardim estava cheio de lixo. Ou, de uma forma aí que é mais usado no britânico, rubbish. Rubbish. Ficaria assim, ó. And the garden was full of rubbish. E o jardim estava cheio de lixo. Comunica a mesma ideia. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou expandindo o seu vocabulário. Então, além de você compreender o texto, você aprende os vocabulários do texto e ainda outros vocabulários que não foram usados no texto, mas que poderia ter sido utilizado. Isso amplia a sua compreensão. Vamos ouvir mais uma vez para a gente dar seguimento. There were bottles on the ground everywhere. The grass had not been cut for weeks, and the garden was full of garbage. Dando um reforço na tradução, there were bottles. Então, there were. Olha o were aqui de novo. Poderia estar there was, mas como bottles está no plural, mais de uma garrafa, então there were bottles on the ground, everywhere. No chão, por toda parte. The grass had not been cut. A grama não tem sido cortada for weeks. Por semanas ou há semanas. And the garden, e o jardim, was full of garbage. Estava cheio de lixo. Então a gente passa a entender muito mais. Agora a gente vai para a nossa quarta parte aqui para continuar a entendendo isso aí com mais profundidade. Vamos ouvir? My mother, who is very small, said to the huge man, Mr. Booth, this yard is terrible. We're going to help you clean it up. So all of us, including Mr. Booth, worked for about an hour. Minha mãe, que é muito pequena, disse ao enorme homem, Senhor Booth, esse quintal está terrível. Vamos te ajudar a limpá-lo. Então todos nós, incluindo o Senhor Booth, trabalhamos por cerca de 1 hora. Então aqui nós temos a palavra huge. Huge significa enorme, imenso. Vai aparecer logo aqui, ó, quando ela diz said to the huge man. Disse para o enorme homem. É que é aquela ideia ainda de gigante. Só que aqui está usando a palavra huge. E mais adiante temos a palavra terrible. Terrible, que é terrível. E ela vai aparecer quando diz aqui, ó, This yard is terrible. Esse jardim está terrível. E em lugar de terrible, você poderia dizer o seguinte, olha para cá, presta atenção aqui. Horrible, horrible, ou ainda awful, awful, ou ainda mess, mess, como foi usado lá no início a palavra mess, quando ela vai descrever que tanto a casa quanto o quintal estava uma bagunça, né? Mess. Então são alternativas que poderiam ser utilizadas em lugar de terrible, onde ele apareceu aqui, ó. Tá vendo? E olha só como que ficaria. This yard is horrible. Esse quintal está terrível. Ou This yard is awful.
esse quintal está terrível, horrível, tem o mesmo significado aqui, awful, terrível, horrível. E ainda, this yard is a mess. Mudou um pouquinho aqui a estrutura, né? Esse quintal está uma bagunça. E qualquer uma aqui comunica a mesma coisa, que o quintal está horrível, está uma bagunça. E mais adiante nós temos aqui o clean up, que é um phrasal verb, que eu sempre digo que se assemelha bastante a expressões, onde você não pode traduzir ao pé da letra exatamente. Eles carregam um significado um pouco a mais do que as palavras indicam ali separadamente. No caso aqui do phrasal verb, que geralmente é composto de duas palavras. Então, nós temos o clean up. Ele vai aparecer logo aqui quando ela diz We're going to help you clean it up. Nós vamos te ajudar a limpá-lo, ou seja, a limpar o quintal. Então, clean up significa limpeza, limpar, pôr em ordem, arrumar uma bagunça. Então, são essas conotações que clean up carrega. Agora, por que usou-se clean up e não só a palavra clean? Né? Uma pergunta interessante. Por que não dizer só clean? Por que tem que ser clean up? Você sabe dizer o porquê? Você sabe qual é a diferença entre a palavra clean e o clean up? Se você não sabe, então presta atenção aqui. Olha para cá. Eu coloquei aqui duas frases de exemplo. Mas eu já vou explicar antes de ler essas frases aqui, para você já entender a frase melhor. Quando você usa a palavra clean, só o clean, é claro, vai significar limpeza, está limpando alguma coisa ali. Algum tipo de limpeza está acontecendo. Vamos pegar o exemplo aí do quintal, que foi dito que estava uma bagunça. Então, se você vai clean o quintal, você vai limpar alguma coisa ali no quintal, beleza? Está rolando uma limpeza. Mas quando você diz clean up, esse clean up envolve muito mais do que apenas uma limpeza. É algo que você está pondo em ordem, você está arrumando uma bagunça, você está extraindo coisa, você está colocando coisa de volta no lugar, você está arrumando o ambiente, você está tendo um trabalho muito maior, vai além de limpeza. Então quando ele usou aqui, quando o texto, a história usou o clean up, de novo aí no contexto, está removendo as garrafas, está removendo outras sujeiras que possivelmente estejam ali espalhadas no quintal, está fazendo uma limpeza geral, é uma arrumação completa, é pôr as coisas em ordem. Então tem uma diferença enorme nisso aí, é muito mais enfático. Olha só, os dois exemplos aqui. Diz assim, we helped him clean his yard. Nós o ajudamos a limpar o seu quintal. Então, alguma limpeza ali, talvez varrer ou remover uma coisa aqui ou ali. Mas embaixo está dizendo, we helped him clean up his yard. Aqui não, aqui o negócio foi mais pesado. Aqui põe-se uma ênfase, aqui removeu coisas, limpou mesmo de fato, colocou ordem, mudou o ambiente, tirou toda a bagunça, limpou tudo. Então, esse é o tom e você precisa estar atento a essa diferença. Tá vendo? Se a gente não fizesse esse detalhe aqui, só ouvir e ter acesso à tradução, você perderia esse detalhe. Tá vendo a importância disso aqui? E por último, nós temos all of us, que significa todos nós. E ele vai aparecer quando diz aqui, so all of us, including Mr. Booth. Então, all of us, todos nós. Ou você poderia dizer, we all, including Mr. Booth. E você teria uma outra opção ainda, que é o everyone, including Mr. Booth. Ou seja, all of us, we all ou everyone nesse contexto aqui, ambos estariam expressando a mesma ideia, só que com conotações diferentes. Porque quando você diz all of us, esse all of aqui está enfatizando o as, todos nós, tá dando uma ênfase a esse nós aí. E o we all segue mais ou menos a mesma ênfase que o all of us está dando, mas é um pouco mais fraco. E o everyone, apesar de estar envolvendo todos nós, tem uma ênfase um pouco menor ainda.
Ou seja, são opções que você poderia utilizar, mas no contexto aqui, o all of us, ele enfatiza muito mais, ele calha muito melhor aqui. Mas eu estou trazendo essas opções para você saber que existem essas construções aqui e elas podem muito bem serem utilizadas, dependendo da conotação que você quer dar, da ênfase que você quer passar. Belezinha? Vamos ouvir mais uma vez essa parte? My mother, who is very small, said to the huge man, "Mr. Booth, this yard is terrible. We're going to help you clean it up." So all of us, including Mr. Booth, worked for about an hour. Então, dando aquela reforçadinha na nossa tradução aqui, na nossa compreensão, olha só, my mother, agora ele não disse my mom. Lembra que anteriormente ele disse my mom and I? Então aqui ele diz my mother, que tanto mom quanto mother significam mãe do mesmo jeito. Só que mom é uma forma mais carinhosa, é uma forma mais informal, aquela coisa que envolve intimidade, né? De dizer, é uma forma mais carinhosa. E o mother é um pouco mais geral, é um pouco mais formal também. Então, my mother. Agora, por que ele utilizou mother aqui ao invés de mom? Aqui talvez só porque ele quis alternar as formas de dizer, não alterem nada o significado aqui. Então, my mother, who is very small, que é muito pequena, small, said to the huge man, disse ao enorme homem, Mr. Booth, this yard is terrible. Esse jardim está terrível. Poderia ser horrible, ou awful, ou a mess. Lembrou aí? Aí aqui nós temos uma contração, que é we are. We are going to help you. We are going to help you. Usou-se uma contração, fica were. Ele cita um pouco ele pronuncia um pouco diferente aqui, parece mais britanizado esse sotaque, mas no americano mesmo é mais fechado, que é o que eu estou mais acostumado a pronunciar. Were. We're going to help you clean it up. Nós vamos ajudá-lo a limpar o quintal. So all of us, todos nós, incluindo Mr. Booth, worked, trabalhamos, da palavra work, só que no passado, worked for about an hour. Worked for about an hour. Esse about aqui é cerca. Trabalhamos por cerca de 1 hora. Beleza? Então aqui a gente conclui essa parte. Estamos quase terminando o texto e não se preocupe porque eu vou deixar esse texto aqui disponível na descrição desse vídeo para você estudar com mais calma, você ter acesso aqui aos vocabulários, ver com muito mais calma porque aqui a gente faz de forma um pouco mais corrida. Então o link para você fazer o download do texto estará aqui na descrição. E aproveitando o ensejo também para te lembrar que o link do curso que recomendo você encontra também aqui na descrição. É o curso que recomendo para quem quer e precisa aprender inglês mais rápido, bem mais rápido mesmo do que geralmente se aprende. E para quem precisa de certificado, o curso oferece certificado reconhecido pelo MEC. Você vai aprender inglês muito mais rápido e terá um certificado reconhecido pelo MEC também. Caso você queira conhecer esse curso, o link vai estar na descrição, beleza? Agora, caminhando aqui para nossa última parte, vamos continuar aqui com a nossa compreensão. Vamos entender agora o que vai dizer nessa próxima parte. Then the strangest thing happened. His yard became clean and neat. On top of that, Mr. Booth didn't hate the cleaning anymore. Now he has the most beautiful garden in our neighborhood. Então nós temos uma conclusão aqui dessa história. Ele diz, então a coisa mais estranha aconteceu. Que coisa mais estranha é essa? O quintal dele ficou limpo e arrumado. Nossa, é estranho porque o normal é esse quintal ficar sempre uma bagunça. Aí ele continua, além disso, Sr. Booth não odiava mais a limpeza. Então agora ele tem o jardim mais lindo do nosso bairro. Que beleza, temos aqui uma conclusão. Vamos entender alguns vocabulários.
O primeiro vocabulário que aparece aqui é o strangest. Strangest, que vem da palavra strange. Se você não captou ainda. Strange, estranho. Strangest, mais estranho. E mais adiante temos a palavra neat. Neat, que significa arrumado, limpo. Ela vai aparecer quando diz aqui, ó. His yard became clean and neat. Então, neat, arrumado, limpo. E mais adiante nós temos uma expressão aqui que diz o seguinte. On top of that. On top of that. Que significa além disso. Ela aparece logo aqui, ó. On top of that. Se você quiser dizer em inglês além disso, tá aqui uma forma de você dizer. On top of that. Mas você poderia dizer também de outra forma. Olha só como que ficaria isso aqui. What's more? What's more? É uma forma bem corriqueira de dizer, tá? Então é importante você aprender isso aí, ó. Ele ficaria desse jeito aqui, ó. What's more? Mr. Booth didn't hate the cleaning anymore. Comunicando exatamente a mesma coisa. O que eu acabei de fazer aqui, eu acabei de expandir o seu vocabulário. Agora você sabe, se você quiser dizer além disso, você já tem duas opções. A primeira é on top of that, que é o que está no contexto. E você tem aí uma outra alternativa. What's more? What's more? E agora vamos para o próximo vocabulário aqui, que é o neighborhood. Neighborhood, bairro. Aí se você separar aqui, ó, o neighbor, ele significa vizinho. Olha que interessante. Neighbor, vizinho. Neighborhood, bairro. Then the strangest thing happened. His yard became clean and neat. On top of that, Mr. Booth didn't hate the cleaning anymore. Now he has the most beautiful garden in our neighborhood. E aí, dando aquela reforçada aqui na nossa compreensão, na tradução, ele diz, then, então, the strangest thing happened. A coisa mais estranha aconteceu. His yard became. Seu jardim se tornou. Olha a palavra became. Não está become. Está became. Passado. Um detalhe que você precisa estar prestando atenção. His yard became clean and neat. On top of that. Além disso, Mr. Booth didn't. Esse é did not, né? Didn't. Ou didn't. Didn't hate. Não odiava the cleaning anymore. A limpeza mais. Now he has the most. Agora ele tem o mais beautiful garden. O mais lindo jardim in our neighborhood. No nosso bairro. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ouvir o texto por completo. Você vai conseguir entender muito mais do que você entendeu pela primeira vez. E é assim que você começa a entender o inglês de fato, de verdade. Nada pelas coxas ali. E é com repetição, tá? Você tem que repetir. Você tem que estar envolvido com isso o tempo inteiro. Vamos ouvir. There's an old saying, a little person doing the right thing is more powerful than a giant. I learned the exact meaning of this the other day. On our street, there lives a very big man, Mr. Booth. His house and yard are a mess. One day, my mom and I were walking past his house. There were bottles on the ground everywhere. The grass had not been cut for weeks, and the garden was full of garbage. My mother, who is very small, said to the huge man, "Mr. Booth, this yard is terrible. We're going to help you clean it up." So all of us, including Mr. Booth, worked for about an hour. Then the strangest thing happened. His yard became clean and neat. On top of that, Mr. Booth didn't hate the cleaning anymore. Now he has the most beautiful garden in our neighborhood. Essa é, na minha opinião, a forma mais eficiente de você entender inglês de fato com muito mais profundidade. Com a combinação do áudio que você vai precisar, é óbvio, mas o texto original e a tradução, mas não só isso, você mergulhar
você estudar o material de fato. E adicionando a isso ainda o poder da repetição. É tudo que você precisa. E para você continuar praticando, todos os links estarão aqui abaixo. Agora, você chegou a assistir o vídeo que eu fiz com o Denzel Washington, onde a gente aprende muita coisa de inglês, não só isso, lições de vida também com o ator Denzel Washington. É um vídeo completão que você vai aprender muita coisa do inglês também. Recomendo que você veja, vai estar aqui na descrição do vídeo e também na tela final vai aparecer aí para você como recomendação minha para você continuar aprendendo inglês de forma profunda. É isso aí e a gente se encontra no próximo vídeo para continuar aprendendo inglês. Até lá!